Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Vocês Legal. vendem uma banana por um carro? Não, você troca um carro por uma banana? Sim. Só os velhos deram risada. Tem que fazer assim, né? Sim! Vamos lá. Atenção para o sorteio. Diz que hoje é o dia da Camila, viu? Vamos lá, tô torcendo. Meu Deus, De Eduardo. novo! Tentar de novo. Eu vou tentar de novo até ser a Camila, hein? Como é que Vai é? de novo. Tentar de novo ali. Eu sou favorável. Eu tô até tímido de querer apresentar. Eu posso me candidatar para a próxima com toda essa Essa propaganda aí. conteúdo aí, cara. Essa preparação, eu tô há uma semana me preparando. A gente não pode burlar essa regra aí? Mas eu te ajudo, Du. Eu te ajudo. Tá bom, obrigado. Não é, por que eu tava... mas depois eu mostro. Por que eu tava ansiosa para apresentar? Na verdade, cada capítulo dele você se acha o cocô do canto do... E aí ele foi dando um monte de exemplo de empresas e eu pesquisei praticamente todas as empresas para entender na prática. O que ele está dizendo? Porque às vezes ele está falando grego, para mim, pelo menos, né? Então eu tirei print, mas eu vou a gente vai compartilhando. Você só aumentou a responsabilidade, mas tudo bem. E pior que pegou eu num outro momento, que eu não consegui fazer nada, eu só li ontem e coloquei aqui e meio que vou no... Mas Vai na vamos lá. raça, vai na raça. Vamos lá. Tá ótimo. Conto com o seu apoio, Camila. Sim. Tem que transformar ele em host, né, Nay? Eu já foi. Acho que... Peraí. Veja se foi. Como é que eu vejo se foi? Foi. Uhum, apareceu aqui pra mim. Compartilha a tela, é isso, né? Deixa eu ver se não tem nada aberto, tá? Deu certo? Então vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui para conseguir ver. Então, estamos no capítulo 3, né? Posso começar? Posso. Estamos no capítulo 3 e aqui ele começa, né, o livro começa a entrar mais a fundo nas características da organização exponencial, de tudo que eles estudaram, de tudo que eles trazem como características. Eles trazem muitos exemplos, como a própria Camila já disse ali, né? Eu acho que isso é bem válido, assim, né? Como ele se baseia muito em case, né? Para ele, enfim, o livro, quando eu me trato a ele, não é autor, porque são mais de um. Muito em cases para exemplificar tudo, e eu acho que para mim sim, isso é muito válido, não só pela validação, mas por mesmo como a própria Camila trouxe, para a gente conseguir realizar tudo que ele fala, porque às vezes é muito longe, né? Pelo menos para mim, às vezes fica um pouco longe para o entendimento, e na hora que ele dá um exemplo de uma empresa, para mim é mais fácil de ancorar essa ideia assim na minha cabeça. Então, para mim, eu sempre gosto desses paralelos, tá? Então, ele traz logo no começo do capítulo ali um pouco da velocidade, de que as organizações exponenciais têm, que elas se valem disso, pelos próprios sistemas, pelas próprias, né? A gente já estudou isso nos outros capítulos, e pelos custos mais baixos, né? Então, eles trazem ali um ciclo de bem de consumos de uma lógica, um ponto fora da curva de 29 dias, entre a criação e até colocar a venda, que isso é impressionante assim, e também um custo, né, de uma comparação de uma organização exponencial com uma empresa tradicional de veículos, né, de carros, que uma custa 3 bilhões para colocar um novo modelo, um novo carro no mercado, e a outra 3 milhões, né? Então isso para mim trouxe bem significativo em relação a tudo que a gente vem estudando. E também a escalabilidade dela, porque ele é habilitado, né, para informação, como a gente já viu nos outros, então serve como um resuminho do que a gente viu até agora. E aí,
Camila, se você quiser interrompendo para trazer exemplo, manda bala, tá? E aí ele entra exatamente entra mais nas características de que eles entenderam como sendo das organizações exponenciais, que numa forma geral é ter um propósito transformador massivo, né, que ele chama de PTM aqui num resumo, e mais 10 atributos. Porém, desses 10 atributos, eles entendem que nem todas têm todos, né? Que é difícil que tenham todos, mas se elas tiverem 4, eles já estão habilitadas a ser uma organização exponencial. E aí ele faz uma divisão entre atributos internos e externos da empresa. Neste capítulo a gente vai estudar os externos, né? Que é o que ele coloca como scale, para ficar mais fácil o nosso entendimento. São os staff sob demanda, comunidade e multidão, algoritmos, ativos alavancados e engajamento. Né? Então, de tudo que eles estudaram, eles entenderam que essas características são presentes nessas empresas que são habilitadas a ser, ou já são exponenciais, ou estão habilitadas a isso. Du, para não ficar descompartilhando e compartilhando tela, apresenta tudo, aí no final eu mostro os prints que eu tirei de cada empresa. Boa. Tá? Fechado. Você que manda. Eu mexi aqui para tentar te ver e baguncei tudo. Então vamos lá. Então o primeiro ponto que a gente traz aqui é o propósito transformador massivo, né? Que ele tem uma ideia de ser aspiracional, quer dizer, ele tem muito maior do que uma missão, ele tem uma função assim de manter o foco, de inspirar as pessoas mesmo, inspirar a comunidade, inspirar a empresa, inspirar quem faz parte do ecossistema da empresa, né, conforme a ideia dela, né? Então tem alguns exemplos, eu peguei 2, né, que é o próprio Google, que é organizar as informações do mundo, a informação do mundo, sei lá se está escrito certo ou errado aqui, enfim, se é no plural ou singular, que no primeiro momento a gente olha e fala, nossa, que ousado, porém isso é o propósito transformador massivo, né? Ele transformar e ter esse poder de atração, né? É o que te mantém um foco. Então acho que isso até coloquei em vermelho aqui, que ele coloca que se a empresa pensa pequeno e ela não tem esse foco, por ela estar habilitada a essa escalabilidade, esse crescimento virtuoso muito rápido, se ela não tem esse propósito transformador massivo muito presente no dia a dia dela, ela acaba se perdendo no próprio modelo de negócio dela. A escalabilidade acaba ganhando mais espaço dentro da organização do que o próprio modelo de negócio. Então, esse propósito transformador massivo ele vem para direcionar isso, né? Então, ele também serve como um poder de atração, como eu disse, e muito importante na formação de comunidade, que a gente vai ver mais ali na frente, que é um dos atributos, né, das características das organizações exponenciais. E ele traz algumas vantagens competitivas, tá? Recrutar novos talentos, por quê? Porque por essa poder gravitacional, por essa conexão com as pessoas já se oferecem para trabalhar, né? Já se conectam com a empresa, já tem ali um desejo dos talentos em quererem estar lá. Tem uma força estabilizadora para momentos de crise, ele também é o que traz essa conexão entre todo mundo. Tem uma questão de posicionamento, né, que ele coloca como quando você é pioneiro, você já tem uma questão de posicionamento ali, né, organizar, você coloca como Google, organizar a informação do mundo, e aí ele deu o exemplo, organizar a informação do mundo também, porém melhor, quer dizer, isso já tira um pouco a vantagem ali, já inibe um pouco a concorrentes, né, tem isso, e trouxe uma coisa que eu acho muito importante em todas as organizações, que é a cultura, ele suporta a cultura, porque ele faz uma conexão entre todos, né, eu acho que isso cada dia mais importante. Eu acho que hoje em dia, até trazendo para nosso momento atual, a cultura ela vai se tornar ainda mais, porque a gente está longe, a gente não tem as interações, né, pessoais. Então esse propósito transformador massivo, muito bem trabalhado dentro das organizações, é o que vai dar unidade para a gente conseguir, para que as empresas consigam, né, manter os colaboradores, o ecossistema todo conectado, porém à distância, né? Então eu vejo isso como um propósito muito importante nos dias atuais.
Quer acrescentar alguma coisa, Camila? Não. Eu não consigo ver aqui se ela levantar. Ah, tá. Ó, na verdade, Du, vamos lá. O que me chamou muita atenção? A questão que eles falam, deixa eu até pegar aqui na minha apresentação a frase certinha, que eles falam que as empresas vêm com propósito transformador massivo. Aqui, ó, as Exos declaram com sinceridade e confiança que pretendem realizar milagres. Então, a transformação radical é o objetivo fundamental. Então, isso impacta, né? Porque realmente, quando a gente, hoje não, mas quando a gente lia o Google lá atrás, se a gente lesse isso, esse propósito deles, a gente fala, eles estão loucos, né? Então, é meio assim, é ser o louco, é ser fora da curva, mas que é só você que existe, né? É só o Google que existe, organizando as informações do mundo, apesar de ter outras várias. Perfeito, assim, eu concordo, né? Acho que é um grande papel das organizações exponenciais e eles se assumem assim, é ser diferente mesmo, né? Acho que esse e ser diferente pensando muito grande, né? Ele coloca muito esse pensar grande, né? Isso que inspira, porque se você pensar pequeno, você vai acabar se perdendo no seu próprio negócio. Então continuando, posso continuar? Então, passando pelo propósito transformador massivo, a gente vai para as características, né, os atributos não, dos 5 que eles identificaram nas organizações exponenciais. E essa é a parte interna, né, dos atributos. Quer dizer, parte externa, desculpa. Depois a gente, provavelmente, no próximo capítulo, entenda um pouco a parte interna. Então, ele traz aqui, que é o staff sob demanda, que a grande característica daqui é entender de que cada dia mais a gente está se ficando desatualizado muito rápido, né? Todos nós, isso é preocupante, assim, até lendo outros estudos, eu vi uma declaração que me impactou, do tipo, a gente entra na faculdade, que para mim já é um processo um pouco mais antigo, a gente sai dela já estando desatualizado do que a gente aprendeu no primeiro ano. Então, isso assim, é uma coisa muito significante, né? Significativo, assim, você fala, pô, tudo que a gente estuda em pouco tempo, que antes eram 30 anos, né? Que ele coloca ali, as pessoas ficavam desatualizadas com uma habilidade aprendida em 30 anos, hoje em 5. E o que isso significa? Quando a gente tem um staff sob demanda, que a gente não está com ele dentro da empresa, a gente consegue acessar essas pessoas e ter essas pessoas com um aumento de diversidade, a gente tem essas pessoas com maior conhecimento atualizado, né? A gente não tem o custo para manter isso, a gente consegue garantir a velocidade, a funcionalidade e a flexibilidade, porque o tempo todo a gente consegue acessar fora da nossa empresa as capacidades que são necessárias dentro dela. Então, isso nos traz muitas vantagens, como o aumento de diversidade de ideias e a inovação. E aqui é até um ponto que eu acredito, assim, porque a inovação ela não está dentro de nós, né? Ela tá entre nós, né? A inovação ela emerge do conflito, né? Do conflito bom de ideias, né? Porque eu não acredito muito no momento eureka, assim, sabe? Ah, tive uma puta ideia. Não, eu acho que as ideias são construídas e a gente vai, vai inovando com o ser humano, né, com o conflito entre eles e para o ser humano. Então, nesse staff sob demanda, a gente consegue trazer muitas habilidades diferentes para o mesmo ambiente, porque às vezes os colaboradores estando dentro da mesma cultura, dentro do dia a dia, acaba pensando um pouco igual. E isso também tem essa vantagem inovadora de a gente buscar nesse conflito, né, das pessoas a inovação. Então, isso possibilita também. E aqui ele traz alguns exemplos até do staff sob demanda, que são algumas empresas que eu coloquei, por exemplo, o que me chamou a atenção foi eu acho que chama ABA, né? Eu vou falar ABA, não sei, que eles fazem um RH de conselho administrativo, que eles tiram o conflito do CEO com o conselho, que eles fazem essa administração, ou seja, a empresa está colocando para fora da empresa uma coisa que, no primeiro momento, eu via como sendo essencial que fosse de dentro da empresa, assim.
né? Então, são alguns modelos diferentes de colocar para fora da empresa uma coisa que seria executada dentro. Como a mesma Procter & Gamble, ela aciona a Jink Walk, enfim, que está conectada com 500 milhão de pessoas através do smartphone para saber como estão as prateleiras, né? Então, com isso, ela tem uma pesquisa muito mais rápida, muito mais barata, as informações chegam mais validadas, né? Porque é o próprio consumidor trazendo isso para eles, e eles tiram esse custo de pesquisa, aquela demora para entender o consumidor, enfim, tem toda uma vantagem em se colocar para fora o staff sob demanda, e tem custos, tirar do custo fixo, enfim, tem todo. Pode falar. Desculpa, te cortei, né? Não, vamos, não. Eu não sei a sensação do pessoal, assim, acho que depois todo mundo vai falar. Mas a minha sensação, na hora que eu fui buscando cada empresa dessa que você colocou aqui como exemplo, tipo assim, a gente está tão atrasado, porque se fala muito em Uber, Airbnb, né? Ai, porque é isso. Mas, gente, eles são, tipo, nada perto do que eu vi. Meu, você vai falar dos concursos, você vai falar, tipo, a gamificação voltada para melhoria de estudos, diagnósticos de saúde. Então, assim, eu fico imaginando o que existe e a gente nem imagina, né? Então, essa questão do Gig Walk lá, que vão nas prateleiras e em 1 hora você tem todos os dados. Tipo assim, onde eu estava que eu não acompanhei isso? Eu só tô vendo o Uber e o Airbnb. Então, eu não sei, esse livro tá me deixando ansiosa, não sei vocês. E tem um ponto também que esse livro já foi lançado há uns 5 anos, né? Então, ele não é de ontem, né? Às vezes a gente olha como se fosse de ontem, mas já tem um passadinho aí de uns 5 anos que tem uma evolução. Provavelmente eu não atualizei, né? Não validei essas informações, mas deve ter uma atualização que a gente for ver agora, a gente vai se achar mais ainda fora, né, de tudo. Assim, o que tá passando muito pela minha cabeça, assim, para onde eu tenho que ir para eu estar por trás, para estar atualizado, né? Porque não é numa faculdade que você vai se atualizar, nem numa pós-graduação, mas para onde? É para o Vale do Silício que a gente tem que ir, ficar lá, morar lá? Não, sabe assim, porque não chega essas informações para a gente, a não ser que a gente vá atrás. Ó o Chafi. Chafi, eu acho que você podia trazer um pouco de realidade para gente. Eu lembrei esse Gig Walk aí também, eu achei bem interessante, mas na hora que eu li ontem, os mais velhos, acho que a maioria não vai lembrar aqui, mas eu lembrei ontem da época que o Sarney congelou todos os preços, e aí tinha as tiazinhas, as donas de casa, que elas iam com um papelzinho no supermercado, com a tabelinha que o governo lançava com os preços, para verificar se o mercado estava praticando o preço que estava na tabela. E aí o supermercado que não... Isso era voluntário. Quem não tivesse, as tiazinhas iam lá, tinha um número que ligava para denunciar o supermercado, não sei o quê. É basicamente isso, com uma tecnologia muito mais avançada e voltada para a empresa fornecedora do supermercado, né? Não do governo. E tinha um nome, eu não lembro como que era, se eram as vovozinhas do Sarney. Eu lembro que tinha um nome, assim, peculiar dessa época. Acho que só eu vou lembrar disso, tudo bem, né? Mas perguntem para os seus pais, olha que legal. O Ju vai lembrar. Pergunta para o Ju que ele vai lembrar. Eu vou ser sincero, mas tinha isso. Não, então, mas é que isso foi no começo da década de 80. Acho que estava todo mundo nascendo, ou quase, ou nem isso, enfim. Mas então tinha isso, que o governo tabelou todos os preços, então era tudo tabela. Preço do leite, sei lá, na época eu não lembro nem que moeda que era, mas R$2. Então a tiazinha tinha uma tabela que o governo lançava oficial, saía nos jornais, então as tiazinhas pegavam aquele jornal impresso, levavam no supermercado e ficavam conferindo para ver, isso no Brasil inteiro, para ver se o mercado estava praticando aquilo lá. E aí quem não estivesse praticando estava fora, aí tinha multa, enfim. E é mais ou menos isso, né? Quer dizer, o Sarney foi um pioneiro nisso daí. Chato. Essa colocação. Imagina a gente daqui uns 20 anos falando, gente, de pensar que tinha um aplicativo chamado Gig Walk, que o pessoal ia, tipo, a gente vai falar de uma coisa muito mais avançada. Né? Vocês lembram no dia que as pessoas chamavam Uber pelo aplicativo lá? Imagina isso hoje, isso daqui 30 anos. Eu não sei nem como vai ser, mas enfim, é só porque eu lembrei disso ontem, tá?
das pessoas que voltam ao mercado para ver onde que está na prateleira, se está abastecido, etc. e tal, tem o retorno rápido. Aí eu lembrei do Sarney aí, mas vamos lá. Xé, mas até uma coisa que você estava falando, eu pensei aqui, a inovação, a gente está lidando como Gigwalk com uma puta inovação. E você trouxe um ponto de que ela não é uma puta inovação, ela só é uma adaptação para uma tecnologia que possibilitou ser uma outra coisa. Porque a velhinha... Imagina se as tiazinhas tivessem essa tecnologia lá atrás. Exatamente. O mundo ia estar perdido. Exatamente, mas o processo e o que se buscavam com as tiazinhas e com o Gigwalk é o mesmo. Né? Eles só adaptaram e a tecnologia possibilitou uma outra coisa, a velocidade, a informação mais rápida, enfim, com os outros elementos. Mas não tem nenhuma sacada muito diferente nesse ponto. Lógico que existem outros que têm, mas só organizou de uma forma diferente e a tecnologia possibilitou, né? Assim, tinha evidentemente os fiscais oficiais do governo que faziam esse trabalho, né, que iam lá de coletinho e habilitados para isso, e também tinha os informais, que eram as tiazinhas, que faziam, porque não trabalhavam, eram aposentadas, donas de casa, sei lá o quê, e faziam isso voluntariamente, ajudavam, inclusive, a controlar isso daí. Não que isso tenha sido uma grande coisa, porque foi uma meleca esse troço de congelamento de preço, né? Economicamente falando. Mas, independente dessa parte, funcionou. É isso que você falou, já era uma coisa que utilizava. O que eles fizeram agora é transformar isso numa tecnologia. Não sei, tipo BlaBlaCar, né? Você já tem gente pedindo carona, eles só colocaram no aplicativo pessoas pedindo carona e juntaram num lugar só. Talvez esse seja o momento eureka que você disse, né? Não que tenha sido um instalo, né? Tenha tido um desenvolvimento ali, construído, exatamente. Mas também são coisas que já estão aí, aquilo que você disse, já está ao nosso redor, já está aqui, é só a gente ter a visão e buscar e juntar duas coisas, né? Juntar quem precisa com quem oferece, oferta e demanda. Perfeito. É isso aí. Tá, Organizou a informação e a tecnologia possibilitou isso, né? Na verdade, é porque a tiazinha era mesmo, mas era um papel impresso. Mas depois vocês buscam aí no aplicativo de busca, sem ser o Google, para ver se... para buscar as tiazinhas do Sarney. Mas vamos lá. Então, continuando. Então, aqui acho que a gente já passou por staff sob demanda, a gente vai em comunidade e multidão. Né? Aqui, qual que é o ponto aqui? Né? É que, na verdade, as empresas elas precisam ter, até para... Peraí que eu perdi um pouco o raciocínio, porém, até que o staff sob demanda também esteja conectado com essas empresas, porque fazem parte de uma comunidade, ela precisa atingir gente além da empresa e conectar todo mundo também na empresa, né? Então a comunidade, quando ele coloca a equipe principal, ex-membros, parceiros, fornecedores, clientes, usuários, fãs. E a multidão, ele já coloca um outro, é mais difícil de atingir, né? Mas ele coloca uma outra esfera, que nessa esfera, se você consegue atingir, as possibilidades são muito maiores também. E ela é muito baseada na atração, né? Diferente da comunidade, ela é baseada na atração e aí a gente pode tirar algumas coisas dessa multidão. Enfim. Mas para construir uma comunidade, a gente precisa ter o propósito transformador massivo muito bem definido, porque ele é a força gravitacional dessa comunidade, onde as pessoas se conectam, né? Onde as pessoas se entendem, se reconhecem, enfim, faça sentido para a vida delas. Aí tem até um histórico ali de que a gente foi organizado em comunidades desde sempre, né? Ali baseado em religião, baseado em espaços físicos. E hoje em dia, né, com a internet, a gente é baseado em crenças, em valores, enfim, como sempre é. Porém, a gente aumentou muito a nossa comunidade com a vinda da internet, porque a gente consegue atingir muito mais pessoas hoje em dia, né? Então, não é mais aquela nossa comunidade que a gente conseguia contar o número de pessoas. Hoje em dia, a gente consegue atingir outros e elas se conectam por algum motivo. Então, a força gravitacional e o propósito transformativo é esse motivo das pessoas se conectarem à empresa, né? E aí existe ali alguns outros pontos para como você criar essa comunidade, que é nutri-la, né? Que é ouvir, dar feedback, tentar interagir com essa comunidade de alguma forma para trazer ela para a empresa. E aqui ele traz um engajamento P2P, né? Que é descentralizado, que as pessoas
se conectando entre elas. A empresa só proporciona tudo isso. Por exemplo, o Uber, onde quando a gente dá nota pro motorista, o motorista dá nota para a gente está executando essa interação no ponto no P2P, né, que é aquilo que eles falam aqui. Porque a interação não é só a empresa com as pessoas, mas entre as pessoas também. E aí que se cria a comunidade, as pessoas ficam em volta dessa empresa, se reconhecem, faz sentido, defendem, né? E aí, quando consegue criar isso, é o grande... Que é outro desafio para mim aqui, é gigantesco, de como chegar nisso, como conectar todos, enfim, e ter um propósito que faça sentido para todo mundo. E aí, indo para a multidão, que é aquele espaço maior, mais difícil de ser atingido, porém tem uma grande possibilidade, né, de escalabilidade, enfim, quando você atingir isso acho que o objetivo das organizações exponenciais. Ali a gente tem geração de ideias infinitas, financiamento através de crowdfunding, design, validação, porque você começa a acessar essas pessoas para validar o que você está fazendo, você não gasta mais com processos, né, antigos de validações internas, onde o investimento para validar um produto ele era muito caro, tá? Quando você vai colocar ele no mercado, ele vem com um custo muito grande. Enfim, aqui é trazer mesmo essas pessoas, esses usuários, essas informações que estão para fora, para dentro da empresa e usar muito bem isso a favor dela, né? Então, assim, basicamente é isso. Aí, aqui eu nem trouxe muito exemplo, cara. Se quiser, não sei se você aqui você tem a contribuir, acho que é válido também. Não, depois eu mostro. Eu tirei, eu acabei trazendo, eu trouxe de cada um, eu tirei o print. Continua que daí depois vamos trazendo mais os conceitos, depois a gente vai para a parte mais prática. Então vamos embora. Continuando aqui, a gente vai para os algoritmos, né? Algoritmos, eu acho que é uma coisa que a gente acorda, vive o dia e dorme pensando em algoritmo, porque, né? E toda inovação a gente deposita no algoritmo. A grande inovação do Google é o algoritmo, o algoritmo da Netflix, o algoritmo de não sei quem, todo mundo é um algoritmo. E aí eu dei uma olhada rápida para entender o que era exatamente a palavra algoritmo, assim, né? O que ela traz como sentido, porque a gente já vê ela muito no algoritmo na tecnologia, na internet, que é esse algoritmo que está mais na nossa cabeça. Porém, uma receita de bolo é um algoritmo, né? Então, quando você vai lá atrás entender o que significa a palavra algoritmo, é receita para executar uma tarefa ou resolver um problema. Então, isso, assim, tentando desmistificar um pouco tudo isso que a gente tem, que é uma coisa, para mim, muito inacessível, essa parte de tecnologia, essa parte de inteligência artificial, uma coisa que eu tenho muita dificuldade de entender, apesar de entender os resultados dela. Mas como elas funcionam na prática, eu sinceramente, é uma coisa muito distante de mim. Como que a pessoa consegue, né, pegar de uma coisa, controlar para que seja informado, enfim. Mas vamos na parte geral disso. Então, quando a gente estuda que é uma receita para executar uma tarefa ou resolver um problema, a gente tem dentro da gente o algoritmo, que a gente vive assim. A gente vai fazer uma receita de bolo, a gente tem começo, meio e fim, processos a serem cumpridos, e eles colocam que o algoritmo tem que ser finito, ele tem que ter um objetivo, tem que ter um fim, né? Então, só para trazer como exemplo. Ele traz 2 tipos de algoritmo, que é o aprendizado de máquina e o aprendizado profundo, que no aprendizado profundo aí deu uma pirada aqui, o de máquina até foi mais tranquilo de eu conseguir colocar na minha cabeça, aqui eu entendi, legal, que é pegar dados históricos, né, e fazer com que as tecnologias artificiais, as inteligências artificiais executem novas tarefas inéditas, mas baseadas nesses dados históricos. Na hora que a gente vai para o aprendizado profundo, que é uma rede, na verdade é tentativa de construir um cérebro, né? Assim, na minha cabeça é meio isso que eu consegui tentar realizar. A inteligência artificial, ela descobre novos padrões sem dados históricos. Então aqui, assim... E o que ele traz que aí o que eu consegui entender também, que eu pirei também, a questão que o profundo é igual um bebê quando começa a falar. Ele tem o contato com os sons, que daí tem... Então, assim, não tem histórico nenhum. A própria máquina vai se autoconhecendo.
Mas, isso. tipo, eu tenho a mesma percepção que você. Tipo, eu sei os resultados da inteligência artificial, mas onde começa, até esse final de semana eu mandei pro pessoal por onde começar a inteligência artificial, tipo, desmistificar. Depois eu passo no grupo. Que Tá. ajudou um pouco, mas ainda não resolveu. Outro exemplo também é do gato, né? Que ele coloca os computadores ali para assistirem vídeos e ele começa a identificar o gato sem ter nenhuma noção do que é um gato, né? Então, né? Enfim, é um É o aprendizado. medo do exterminador do futuro, né? Os computadores ganharem vida daqui a pouco. Tá chegando. E o Chafi compartilhando suas histórias de anos atrás. Direto do túnel do tempo. Gente, a gente estudou sobre isso. A gente tem que ter uma convivência com as gerações, entendeu? Então, sem ter choques. Sim. E aí até nessa piração, quando eu tava lendo, para mim existe dois caminhos: entender que as máquinas por si só criam isso, ou entender que existe um ser humano atrás disso, criando isso, e eu não consigo ser esse ser humano, assim, de entender nem o que o cara tá fazendo, sabe? Então, para mim, eu não sei o que é melhor, assim, não sei se a máquina criar eu me sinto melhor, ou se entender que alguém programou a máquina para criar isso. Eu não consigo acessar nenhum desses dois. Sinceramente, aqui enfim. Camila, divide com a gente o material que eu acho que vai ser bom para mim isso. Matrix, agora já mudou para Matrix. Você sabe que agora eu li uma nova teoria da Matrix que é legal também, né? Dos transgêneros, que, enfim, as diretoras são isso, é legal. Trouxe um novo olhar para mim da Matrix, mas enfim, não faz parte disso aqui. Só referência moderna, né, gente? É época que já fia no cinema. Deixa eu aproveitar para fazer um comentário aqui sobre essa parte dos algoritmos, porque assim, eu até voltei para ler esse capítulo, porque, claro, esse aprendizado em máquina é uma coisa que a gente vê todo dia, né, na verdade. O Facebook, o Instagram, eles usam isso, os sites usam isso para quê? Para entender o comportamento do consumidor na internet. Então, eles sabem o site que eu estou acessando, eles conhecem a Nayara pelas preferências dela, pelo que ela procura, pelo que ela vai atrás, e eles vão pegando todas essas informações e vão armazenando para usar isso a favor deles mesmos, de quando eles quiserem me mostrar alguma coisa que eles querem atingir o meu público em específico. Então, assim, é um estudo super legal, porque realmente ele possibilita que a máquina, né, o programa conheça as pessoas, os usuários, em sua individualidade, para que ele possa oferecer para você serviços mais personalizados. E é isso que traz mais pessoas para o lado deles, né? A pessoa, ela sente que aquilo foi personalizado para ela, foi feito para ela, e ela não vai abandonar aquilo, ela vai estar sempre atrás daquilo. Agora, essa parte do aprendizado profundo me deixou bem incomodada, assim, no bom sentido, né? Porque, primeiro, que é uma coisa extraordinária, aquela coisa realmente que você vê nos filmes antigos futurísticos que há uns anos atrás você assistia e falava, nossa, que viagem desses caras que fizeram esse filme há 30 anos atrás, nunca vai acontecer isso. E não, é mentira, vai acontecer, tá acontecendo, tá aí, a máquina tá aprendendo sozinha, não acredito que ela vai criar consciência e sair atirando em todo mundo, mas ela tá aprendendo sozinha, ela tá entendendo o mundo sem alguém precisar encher ela de dados antes, é só com os estudos que ela faz dali para frente, do nascimento dela do zero de conhecimento. Então, assim, é uma coisa um pouco assustadora da gente pensar, mas é uma coisa real e que, poxa, grandes empresas já usam, né? Ele até deu o exemplo ali no livro de empresas grandes que financiam isso para que um dia, talvez não usem ainda, mas para que um dia possam usar isso no dia a dia, assim como elas usam o aprendizado de máquina. Então, eu acho que a gente tem muito aí para esperar do que há por vir nessa questão de algoritmos, porque é uma coisa tão banal, é uma coisa o que a gente está acostumado a ver toda hora, mas que na verdade não é banal, porque tem coisas que eles estão fazendo a mais que a gente nem sabe, nem está vendo, não está vivenciando, e que quando eles trouxerem isso pra gente, vai ser uma coisa que vai abalar, né? Eu acho que o mundo digital aí.
Perfeito. Até indo nesse sentido, quando eu consigo realizar um pouco do que é o algoritmo, tirando essa viagem do aprendizado profundo, é exatamente a gente usar o algoritmo para que a gente consiga entender o tanto de dados que a gente tem oferecendo para a gente, né? Quando as empresas usam para estudar a gente, é que a gente oferece muitos dados sem perceber que a gente está oferecendo, e como é que uma pessoa, né, um ser humano ou alguns não conseguiriam processar tudo isso. Então o algoritmo ele vem para resolver isso e aí nos dar informações e quebrar algumas, que eles falam de autoilusões, que são os viés, e aí é mais, para mim é uma viagem mais linda, que eles conseguem tomar decisões mais acertadas do que a gente, porque a gente tem os nossos viés, as nossas crenças, as coisas, os nossos valores ali dentro, que eles são muito úteis em alguns pontos, mas existem outros pontos que a gente, utilizando ou bebendo dessa fonte, a gente acaba tomando decisões erradas. E o algoritmo consegue nos fornecer e conseguir diminuir esses erros humanos sobre as decisões, né? Então, aí é um pouco mais realizável na minha cabeça. E aí, só tentando andar aqui para a gente ir até para a Camila conseguir trazer as coisas, aí traz um passo para experimentar, que é reunir, aproveitar os dados, organizar eles, aplicar e expor. Quando você expõe, você possibilita que a comunidade, a multidão utilize disso e evolua para a gente também. Posso ir para o próximo? Ativos alavancados. Enfim, aqui ele vai mesmo na mesma... Para mim, eu fiz uma comparação entre staff on demand e ativos alavancados. A diferença só é o recurso, né? Mas, na verdade, é a mesma lógica de você não ter no seu core, dentro da sua empresa, os seus ativos. E aí, até sendo ativos principais ou, na verdade, ativos acessórios da empresa, né? Ele traz como a Apple, que não possui fábricas. Quer dizer, a propriedade da Apple não é em produção, ela terceiriza. Não sei nem se hoje em dia continua assim, tá? Mas ela usa uma parceira, que é a Foxconn, acho que é isso que chama, que é a linha de produção e a fábrica dela. E a Tech Shop, ela traz um novo modelo, que para mim foi diferente das grandes máquinas de produção, seria uma assinatura. Hoje em dia, muita coisa é assinatura, mas em 2015 eu acreditava que não era tão desenvolvido esse modelo de negócio de assinaturas, mas eles levarem esse modelo de assinaturas para máquinas de produção, para mim foi uma coisa interessante também, que trouxe como um exemplo diferente de como alavancar os ativos. Posso só colocar uma gasolina aí? Só colocar uma gasolina na fogueira? Esses exemplos aí, evidente que dentro desse assunto aí, eles são, né, os muito válidos e os pontos de referência, mas, por exemplo, a Apple é uma empresa a mais, ou uma das mais, que tem mais valor de mercado hoje, que não possui fábrica, ela terceiriza isso. Só que ela usa alguém que tem uma fábrica. De qualquer maneira, ainda depende da linha de produção física. A Tech Shop, ela não tem... empresas que não compram, é a questão de não ter, mas você pertencer. Então, muitas empresas não compram impressoras, elas alugam impressoras. É nesse sentido, você não tem que ter aquele lá, você tem que usar o staff on demand, a mesma coisa. Só que ainda você depende de uma produção física, ainda você depende de alguém que faça. Por mais que essa empresa, isso eu estou pensando agora, na verdade, tá? Por mais que você tenha uma empresa, Uber, que não tem nenhum carro, mas ela depende de todo mundo que tenha carro. O Airbnb não tem imóvel nenhum, não tem hotel nenhum, não tem nenhum apartamento para alugar, só que ela depende de quem tem apartamento para alugar. Continua todo mundo dependendo de coisas físicas. É só uma questão de ajuste. Então, não necessariamente, até hoje, não tem nada que não seja físico. Pode ser que uma empresa não física, como esses exemplos aí, tenha um valor muito maior. Consiga explorar isso de uma maneira muito maior e muito melhor, muito mais organizada. Não estou desmerecendo, ao contrário, tá? Soube fazer. Só que, de qualquer maneira, continua dependendo da coisa física. E ainda continua dependendo das pessoas. Do mesmo jeito que a questão da inteligência artificial, espero que continue dependendo de pessoas. Porque a questão do sentimento não vai ser substituída. A empatia, acho que é muito mais difícil você criar uma empatia numa máquina, que é o que diferencia o ser humano, inclusive. Então, isso ainda vai continuar ligado, vai continuar dependente.
Tá? Então, vendo esses exemplos, me veio isso agora. Ok, são empresas que não possuem ativos, são empresas que estão no topo de valorização de mercado, de shares, etc. Só que continua dependendo de alguém que tenha um ativo. Tá? Por isso que eu falei, só colocar uma gasolina na fogueira aí. Só para a Camila não dormir de novo. Mas vamos lá, Duda. Eu concordo com você, Chafizão. Acho que é isso mesmo, cara. Acho que, na verdade, aqui é só que o recorte é feito para as organizações que alavancam fora. Sim, mas, de alguma forma, ele precisa de alguém que não esteja alavancando ali ou que esteja suprindo essa necessidade dela. É só um recorte do próprio. Exatamente. Eu concordo com você. Concordo que Exatamente. tem total relação. E aí só. É que aí a Apple, só concluindo, a Apple ela pode substituir a fábrica que ela usa hoje, correto? Sim. Ela usa uma fábrica hoje. Ela pode substituir essa fábrica por outra. Ela vai continuar sendo a Apple. É nesse sentido que é por isso que a Apple vale o que vale. A linha de produção dela pode estar em qualquer lugar do mundo com qualquer outra empresa. Essa empresa que hoje atende a Apple, se perder a Apple, talvez não consiga uma outra. Esse talvez também seja um outro diferencial, porque a Apple é a Apple. Entendeu? Do porquê a Apple é a Apple. Mas vamos lá. Não, perfeito. Aí tem o que traz de vantagens, né? A flexibilidade, redução de custos, diminuir a burocracia e a agilidade, porque a gente não precisa, né, fazer a gestão desses recursos. Então, indo para, que já são 10 para as 8 também, o engajamento. O engajamento ele não é uma novidade, né? Ele traz até uns cupons, milhas, cartões de fidelidade, era uma coisa que as empresas tentam há muito tempo e com sucesso, né? Enfim, o programa de milhagem é um programa de sucesso, assim, de atingir seus objetivos. Porém, hoje em dia, eles mudaram um pouco esses engajamentos para ser habilitada a informação, né? Então, os jogos, os prêmios de incentivo, enfim, até a Cá trouxe a gamificação, porque hoje tudo é game, né? A gente tem as novas gerações estão nascendo, jogando, e traz até um paralelo ao mindset dessa nova geração ser voltado para game. Eu acho que a minha não é, mas, enfim, e as organizações exponenciais, elas estão se aproveitando disso para ter maior engajamento dessas pessoas que estão setadas a tudo ser um jogo, né? Então vem a evolução de algumas, né? Até depois a gente traz os exemplos para evolução de pesquisas, enfim, através de games, mapeamento do nosso cérebro através de game, traz alguns exemplos. E também tem os concursos de incentivo também que provocam esse engajamento, onde as empresas eles oferecem, né, uma recompensa por um estudo, enfim, por um objetivo, e as pessoas de fora da empresa trazem a solução em busca desse dinheiro, enfim, em busca da participação. Qual que é a grande vantagem? Ele cria um efeito de rede, né, do engajamento, enfim, esse é o negócio. E os feedbacks positivos, eles são muito mais rápidos. A gente consegue ter muito mais informação do mercado ou de quem a gente quer atingir ou do nosso ecossistema através desses recursos, através dessas ferramentas para melhorias, enfim, para melhoria, para prototipagem, criar, colocar no mercado, melhorar, enfim, errar rápido para logo estar no mercado novamente. Tem uma coisa que ele traz no final do capítulo, que é a paixão e o propósito, que eles são vital para as organizações exponenciais, porque para sustentar tudo isso que a gente falou até aqui, para ter engajamento, para conseguir que as pessoas se conectem, para que essas pessoas se identifiquem, que tenham uma comunidade, tal, essa paixão e o propósito é o que conecta todo mundo. E aí, até trouxe um da Apple, e tem um da Nike que eu sempre lembro, que é a Apple não vende um computador, ela vende mudar o mundo e como as pessoas se comunicam. Isso conecta as pessoas, porque o computador eu compro de qualquer um. Mas na hora que eu identifico na Apple que ela quer mudar o mundo e que ela quer mudar como as pessoas se comunicam, eu faço parte da filosofia dela, eu faço parte do propósito dela. E a partir daí eu sou defensor sem que ela me contrate, sem que ela... Então, e até usando a Apple, eu tenho quase todas as coisas da Apple. Nunca fiz uma autoavaliação para saber se isso me conecta a ela, porém, eu sou uma pessoa que tem o computador, o telefone, o iPad, enfim, isso é uma coisa que até inconsciente eu acabei sendo levado por uma coisa que é tão bem trabalhada que a gente é levada para aquilo sem perceber que a gente está sendo levado.
Então, isso foi uma reflexão que eu fiz. Falei, cara, mas eu nunca pensei que eles querem mudar o mundo e eu também quero. Não, é um campo tão gravitacional, tão forte, que ele vai te puxando, vai puxando os consumidores sem que eles percebam. E aí, para mim, é o grande, né, como exemplo que o Chafik trouxe até da Apple, e a Apple para mim, é a referência para conseguir ancorar essas ideias, para falar, nossa, eles conseguem atingir de uma forma excepcional, porque eles fazem isso de uma forma excepcional, por ter um líder carismático como Steve Jobs, apesar de que não estudei, conheço, mas não é um cara que, nossa, é meu inspirador da minha vida, mas eles conseguem, no dia a dia deles, passar essa ideia sem ser, nossa, eu quero mudar o mundo. Mas eles praticam no dia a dia e me conecta isso com eles. Na verdade, do que eu vejo que a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça, por exemplo, qualquer produto ou serviço, ele não é o fim, e sim o meio, né? O meio aonde leva. O fim é esse propósito transformador massivo. Para que existe, né? Então, os computadores da Apple, seja qualquer outra coisa, existe para isso, né? Ele é um meio para alcançar isso. Então, e é isso que ainda as empresas estão muito cruas, porque não falo nem empresas, mas até as próprias pessoas que vendem, sabe? O próprio comercial. Eu acho, até ontem eu e a Mari, a gente estava no encontro de empreendedores online e uma pessoa falou, né? Falou assim, essa pessoa, eu recebi um currículo hoje, eu sei que a gente está com o tempo estourado, mas eu acho importante compartilhar. Eu recebi um currículo hoje que a pessoa falava assim, o que eu quero é uma vaga no administrativo, mas se não tiver, até topo comercial. Então, assim, as pessoas encaram o comercial, ser vendedor, como, tipo, não dei certo na vida e eu sou vendedor. E, na verdade, vender é uma técnica. Você tem que estudar. Nos dias atuais, você não vende só pelos seus lindos olhos azuis. Tem toda uma técnica de gatilhos mentais, neuromarketing, né, Pleura 4, que precisa. E as pessoas ainda não internalizaram. O comercial, ele é muito cru, porque para que o consumidor quer, necessita. Né? Bom, deixa eu compartilhar aqui. Me transforma a host do... Vai do lado... Agora ferrei você, né? Vai do lado da minha carinha. Do lado da sua carinha. Aperta tá. os 3 pontinhos. Daí tem, acho que, make host. Desativar áudio, bater papo, fixar vídeo, destacar, tornar anfitrião aqui. Sei tudo de Zoom. Viu? Deixa eu compartilhar com vocês rapidinho. Já posso colocar como habilidade no LinkedIn. Viu? Então aqui, ó, só para a gente fazer até recapitular. Bom, gente, ele começa o capítulo 3 falando da Quick, né? Que é a questão da velocidade, né? Então, uma empresa tradicional, ela entrega em 250 a 300 dias e eles em 29. Aí eu entrei no site. Então, assim, aí eles têm tudo como acontece. Então, você manda a ideia, aí eles escolhem uma ideia por mês, o produto é feito e eles vendem e a gente que deu a ideia ganha dinheiro. Então, aqui, ó, essa até não ficou aparecendo muito, mas você vai ver lá, vocês entrando lá, tem vários produtos e embaixo do produto tem um inventor. Então, aqui é esse produto aqui, que é uma régua, tipo, meio centopeia, sabe? Mas tem N, assim, vários demais. Aí depois eles vêm da empresa automobilística, que é a questão dos 3 bilhões, se transforma em 3 milhões, que é a Local Motors. Aí a Local Motors, eu fui pesquisar, eles têm a questão do carro que é... Como é que fala? O carro autônomo, né? Aí eles falam tudo da segurança, eles têm toda uma questão que defende o carro autônomo, só que aí eles têm a produção de coisas que não, né, de protótipos. Então aqui, ó, a Domino's teve o primeiro carro autônomo delivery, e aqui eles fazendo numa impressora 3D. Então, de novo, né, a impressora 3D, ela volta para... de novo, como construindo protótipos ou produtos mesmo, né? Então, aqui eles falam, aí tudo eu fui buscar o passo a passo, né? A questão do sucesso na escala, de fazer as soluções rapidamente, né? E ter um centro de inovação.
Então, eles gastam menos e inovam muito. Aí aqui eu trouxe exemplos clássicos, que são as empresas sem ativos, que a gente comentou bastante. O que você trouxe do propósito transformador massivo. Só um detalhe, que eu também acho que a gente precisa trazer isso para a gente virar uma normose para a gente, né? Para a pessoa que trabalha no Google, sempre ela deve estar se perguntando: como posso organizar melhor as informações do mundo? Por que fazer esse trabalho? Por que a organização existe? Então, cada um na tua organização sempre perguntar como eu posso, e falar do propósito transformador massivo, né? Aqui, quando a gente fala já do staff on demand, né? Eu trouxe 2 exemplos. Exemplos da AMP, que é a Companhia de Seguros da Austrália, onde eles obrigam que metade dos colaboradores da TI seja temporária, né? E a Gigwalk, então, que é das prateleiras do Walmart, né? Que eles têm retorno das velhinhas, das vovozinhas do Sarney, né, Chá? E aqui eles mostram como que funciona. Então, tudo... se acabar, tudo tem o passo a passo, né? Então, assim, criar o produto, aí eles vão achar o time, daí tem um aplicativo. Eu não entrei no aplicativo, mas tem um aplicativo que daí eles acham a pessoa naqueles locais, as pessoas executam o serviço e depois de 1 hora em média eles analisam os resultados. Aí trouxe também essa Romley, que também é uma força de trabalho flexível, né, para o seu business, né? Então eles também trazem o passo a passo. Então eles têm a seleção, o que precisa, né, para fazer de tarefas, o engajamento da comunidade, o gerenciamento da comunidade e rever o processo. Só que a empresa fala assim, como é que, primeiro, os meus dados estão seguros? Aí eles dizem que os dados estão seguros com eles. E outra, como que a empresa controla? Aí eles trazem aqui toda a parte de dashboard, o cliente do portal e assim por diante. A Kaggle, que também para mim essa foi fenomenal, que é a questão dos concursos, né? Então aqui, eu trouxe 2 coisas. Então eles compartilham dados públicos que eles captam em concursos, ou você pode criar um dado público. Então aqui um exemplo de concurso, esse aqui, Pulmonary Fibrosis Progression, sei lá, $55 mil. Então, tem quantas pessoas no time, como que tá a competição. Então, isso aqui na página traz todas as competições, são várias, né? E aqui você inserindo o dado público que você já tem. Aí aqui, né, as pessoas mais inteligentes do mundo não trabalham para você. Então, por isso a importância de engajar as pessoas em competições, né? O ABA, que você falou que é o problemas com conselhos administrativos, né? Normalmente um conselho administrativo ou tem ideias já muito ultrapassadas, ou tem e o CEO da empresa tem problemas em tirar. Então essa aba, ela traz uma tecnologia que ele avalia, né, o conselho administrativo de tempo em tempo para poder ser fácil retirar ou manter, né? Trazer que ele está trazendo resultado. Comunidade e multidão, essa também fantástico, que é dos drones, né? Então, essa comunidade tem 55 mil membros, eles fazem um drone a $300, e aqui são as comunidades, os tipos de assuntos, e quantos membros em cada assunto. Então, aqui, nem sei, né? Fix, Hawk, nem sei o que é isso, mas também, na página, vários quadradinhos desses com vários grupos, né? Aí aqui, se você criar comunidades e fizer as coisas em público, você não tem que encontrar pessoas certas, elas te encontram. Então, a questão delas procurarem você como comunidade. Desenvolver e comunicar novas ideias ainda em comunidade e multidão. Aqui foi a Idea Scale, né? Onde você vai construir, eles levam que vai construir um melhor futuro juntos.
Então, aqui as duas, na verdade, a Bright e a Idea também é a mesma coisa, que você compartilha a inovação, aqui ó, let your network share feedback and ideas from anywhere. Então, você dividir as ideias, né, onde estiver, eles avaliam e eles desenvolvem. Então, a questão da comunidade. E o que é engraçado, todas essas empresas, elas possuem um ícone lá que você fala, que fala assim, quer entrar para a nossa comunidade? Então, tudo fala em comunidade. Essa aqui é a questão que é igual o Google AdWords, né? Mas chama Unbounce. Então, também para validar os dados da internet, né? Para a gente validar. Crowdfunding. Então, trouxe a Indiegogo, que aonde capta investimento, isso tem várias, né, investimentos. Então, por exemplo, você quer investir na empresa X, você não precisa investir milhões, você pode investir, é como se fosse investir na bolsa, né, você investe fracionado, assim, né. Então, também muito interessante, ele traz vários exemplos no livro, eu peguei só esse, e essa que me chamou muita atenção, que é a Gustin, que ela fala do futuro da moda, pode ser crowdsourced, né? Ele pode ser, por exemplo, o que acontece? As pessoas, elas investem em protótipos, eles fazem o design e depois você recebe esse jeans, né, desenvolvido por eles. Então, eles não têm gasto nenhum com custo de estoque nem risco de produtos. Ufa! Aí os algoritmos, eu trouxe um pouquinho só de história, né, que o Google e PageRank, então esse PageRank ele surgiu, ele foi criado em 98, quando o Google precisava ranquear os melhores websites, né, através de cliques. E aí vem os algoritmos, essa algoritmia. Eu tô falando rápido, gente, porque minha bateria vai acabar e o tempo. Depois eu posso até passar minha apresentação para vocês, tá? Esse algoritmia, na verdade, você conecta seus dados a esse site e ele desenvolve, vê os modelos para ele poder te trazer algoritmos. Então, olha como o negócio tá tipo simples, entre aspas, né? Então, aqui é o aprendizado da máquina. Então, através dos seus dados, ele vai pegar o que ele já tem para melhorar. E aí tem o Cloudera, né? Que também eles transformam os dados. E aqui, ó, ele traz, quer participar da nossa comunidade? Né? Então, assim, o que eu vi lá no YouTube, bem básico, que na verdade é isso, tipo, inteligência artificial não tem nada a ver com desenvolvimento. E, na verdade, é uma plataforma onde você coloca os dados e esses dados, de uma forma matemática, eles vão... Então, assim, não tem nada a ver com ser desenvolvedor. Você precisa de ter um desenvolvedor para desenvolver esse software, mas a inteligência artificial não tem nada a ver com isso, né? Que eu também achava que não, precisava de um desenvolvedor. O aprendizado profundo, e aí veio esse Deep Mind, que na verdade eles também têm a comunidade, e aqui é fantástico a história deles. Tipo, eles procuram soluções que vão ajudar muitas pessoas. Então aqui eles são muito focados na parte de diagnósticos. Então achar, tipo, diagnóstico para alguma doença. Então tudo baseado em novos padrões, não em história. É fantástico essa também. Bom, todas eu estou falando que são fantásticas, né? Muita calma. Aí o engajamento. Lógico que eu já entrei para gamification, né? O Chafi vai começar a rir, porque eu até estou fazendo um curso sobre isso. E aqui, olha aí, um game para mapear seu cérebro. Então, eu até cliquei lá, qualquer um pode entrar. E aí, eles usam a gamificação para poder estudar o teu cérebro. Então, como o cérebro funciona, como é que são as sinapses, neurônios e tudo mais. A parte da gamificação, aí tem vários tipos de jogos que não são jogos, mas esse Malaria Spot, o jogo, o pessoal jogando, ajuda a mapear diagnósticos para malária através do mundo.
Então, também, pelo que eu entendi, qualquer um pode participar. E aqui ele traz, gamificação deve capacitar pessoas e não explorá-las, né? Então, é a questão de ter os dados, ter a informação, mas capacitar. E ele traz a gamification, aí tem vários que eu não consegui, que não deu tempo, né? Mas traz vários outros que daí eles falam a gamificação como contratação, a gamificação como capacitar seus colaboradores internos, então, de vários jeitos. E é isso. Ufa, terminei. E, Du, finaliza? Que o meu computador vai fechar. Não, na verdade, assim, acho que esses exemplos, eles me ajudam mesmo, assim, como eu falei no começo, que eu acho que para realizar tudo isso é importante os exemplos. Eu não tive tempo de fazer isso, mas eu trouxe todos os exemplos. É bom que a gente vai conseguindo, né? Falar, nossa, isso é real, isso acontece, isso... Ou tem o Chafi também para colocar a gente mais com o pé no chão aqui, que é importante também, Chafi. Eu acho que esse é um papel importante que você faz, tá? É igual o exemplo do algoritmo mas que eu vale dei a outro pena. dia. Então, igual o exemplo do algoritmo que eu dei outro dia numa reunião, não lembro qual que era, que eu falei assim, como que eu explicaria para o meu pai o que é um algoritmo? Né? Para quem conhece meu pai, com quase 80 anos. Aí eu dei o exemplo da caixinha de lenço de papel. Você puxa um lenço de papel, a caixinha já entende que você precisa de outro, já te joga outro ali. Você puxa outro, ela te joga outro. Você transforma isso para alguma outra coisa. Você não vai puxar um papel e de repente vai aparecer um tijolo lá, que não tem nada a ver. Pode aparecer algo semelhante, a caixinha entende. Bom, está puxando muito papel, talvez esteja resfriado. Vamos jogar um descongestionante aqui, vamos ver se funciona? Beleza, tem a ver. Então, nesse sentido que eu dei exemplo, para ficar mais claro, né? Boa, a Camila Chafi. já caiu. Muito belo exemplo. Mas Eu nunca tinha pensado na caixinha de lenço. o que é a Nai cortou, eu não vi no começo. Eu nunca tinha pensado na caixinha de lenço como exemplo de algoritmo. É sensacional. Porque faz sentido, né? Falei, como que eu explicaria para alguém que, né? Eu dei o exemplo do meu pai, que, né, claro que não vai saber, nem usa computador, nem celular, smartphone, na verdade, né? Tem, mas só usa para falar. Nem WhatsApp ele usa. Gente, eu sei mas que foi nesse sentido, para ficar mais claro. Sim. Temos que ir. Eu sei que a gente tá com o tempo estourado, mas não sei, meninas, se vocês querem falar alguma coisa, que vocês ficaram quietinhas aí, podem fazer algum comentário se quiserem. Não, eu queria sim falar algumas coisas, mas deixa, na próxima a gente fala, que a gente já é 8h08, mas basicamente o que eu queria comentar é essa questão que a Camila falou, né, que ela se sente ansiosa com esse livro, assustada com esse livro, e assim, realmente a gente se sente pressionado, né, mas eu não me sinto pressionado no sentido, Karine, você tem que ter uma ideia disruptiva que te leve para um oceano azul, que te leve para uma organização exponencial. O que me deixa angustiada e preocupada é como que a gente vai se preparar para esse novo mercado de trabalho, né? E ali ele comenta até no livro, né, falando um pouquinho sobre que cada vez mais as pessoas elas vão se autogerenciar como empresa e as pessoas vão ter como um propósito, né? Então, e aí a empresa vai se identificar, o propósito da Karine é esse. E aí, nesse sentido também, a Karine trabalhar para mais de uma empresa, que ele coloca, né? Você por meio desses aplicativos, desses softwares, você pode prestar serviços para mais de uma empresa. E pensando nesse teu propósito. Então, basicamente, era esse o meu comentário, assim, foi o que me chamou a atenção e que eu achei que vale a pena. Que eu acho que a gente, como criar uma empresa disruptiva, eu acho que é meio fora da casinha, né? Mas a gente, como profissional, como que a gente está se preparando, né? E aí o Edu falou, né, da questão da faculdade, né? Eu também acho. Eu acho ainda que essa ideia de faculdade já é ultrapassada. Mas mesmo assim, eu fiz faculdade. Mesmo assim, eu estou fazendo pós-graduação. Por quê? Porque o mercado me obriga a isso. Porque se eu não fizer uma pós, se eu não me especializar, se eu não for atrás de certificado, ninguém vai atestar que a Karine sei lá, né, é capaz ou foi capaz de estudar sozinha ou por conta ou é especialista em alguma coisa. Eu preciso de um certificado para mostrar. E outra coisa que me chama muita atenção, ainda falando um pouquinho de pessoas, é que a gente fala de metodologias ágeis, a gente fala muito de inovação, a gente fala muito de sair da caixinha, mas vocês entendem que ainda hoje as empresas existe a meritocracia.
E a meritocracia, ela é baseada em quê? Baseada em acertos. Mas para você ter uma ideia fora da casinha e para você se destacar ou ter uma ideia super mega power, você precisa do erro. E as empresas ainda não estão preparadas para isso, né? Para te beneficiar e para te, na verdade, te dar um respaldo do erro. Elas não te permitem errar. E aí todo mundo fica acomodado, todo mundo fica, né, na sua zona de conforto e a gente segue a manada. Né? Então, acho que esse é um dos pontos assim também que me chama muita atenção no meio disso tudo. Pronto, era isso. Acho que se as pessoas descobrissem quão maravilhoso é errar e o erro, Sim. tudo seria diferente. Assim, porque você se coloca vulnerável, você aprende, né, as pessoas se conectam com você quando você erra, as empresas, não só nas empresas, mas na vida também, né? A gente quer O quanto você aprende, né? O quanto o erro te aprende, né? Te faz aprender. Porque acertar é muito fácil, é muito cômodo, é muito, entendeu? É muito na linha, né? Você sabe qual é o caminho para acertar. Mas se você errar, o que vai te fazer destoar? O que vai te fazer chamar atenção? O que vai te, né, trazer de novo? O que vai te dar como experiência? Então, acho que as empresas ainda estão... A gente ainda se sente muito pressionado com isso, né? Eu não posso errar. E não podendo errar, eu também não posso fugir do convencional, né? Você ia falar, Luzi? Não, só ia complementar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Uhum. Ah, então tá. Sobre isso da zona de conforto, né? Como que antes, né? Digamos que a informação a gente estava atualizado em até 30 anos e agora 5 anos. Isso assustou e é verdade mesmo. E às vezes isso de renovar e de pegar freelances tem um pouco de a gente ver nas empresas, nas instituições, que assim, às vezes aquela pessoa que está lá há anos, ela se acomoda e não agrega mais valor para a empresa, né? Então, às vezes, esse é trazer um freelancer, uma pessoa que está de fora, que está ali constantemente se renovando, agrega bem mais valor do que aquela pessoa que está ali, que está cômodo e estagnou. Então, isso chamou bastante atenção porque acontece muito, né, em grandes empresas. Acho que era só. Bom, eu acho que é um assunto e um papo, nossa, que dá pra gente se estender aí por horas, que essa parte, eu acho que de gestão e de pessoas, ela é gigantesca, mas foi bem interessante a tua apresentação, Edu, a gente agradece. A gente faz uma dessa, a gente faz outra dessa para continuar com vinho, tá? Que aí acho que é mais produtivo. Para ter umas ideias diferentes. E daí na próxima semana é o Edu de novo, né, Yara? Não, já tá marcadinho aqui. Pode ficar tranquilo. Me preparo melhor, eu vou pegar uns exemplos igual a Camila, ou roubar dela a apresentação e vou fazendo aqui mais fácil. Verdade. Obrigada, viu, gente? Também. Tchau, pessoal. Beijão. Tchau, boa semana. Tchau, tchau.